E aí, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo da Lei 12.550 de 2011, que autoriza a criação da EBSER, tá? Conteúdinho pós-edital para te fazer ganhar alguns pontos essenciais. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal ou dê um curtida nesse vídeo aí, deixe um gostei aí nesse vídeo. Me ajuda bastante no algoritmo do YouTube, tá? Bora começar. Então bora lá. A Lei 12.550 autorizou o Poder Executivo a criar a EBSER. A criação da EBSER faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF, destinado à reestruturação e revitalização dos hospitais das universidades federais integrados ao SUS. Então, pessoal, o nosso REUF que a gente está vendo aqui, ele tem como objetivo criar condições materiais e institucionais para que os hospitais universitários federais possam desempenhar suas funções de maneira plena em relação às dimensões de ensino, pesquisa e extensão e voltados a uma perspectiva também da dimensão da assistência à saúde, tá bom? Então, atualmente é a maior rede hospitalar do Brasil, a EBSER, com 49 hospitais beneficiados. Então, ó, show de bola, certo? A natureza jurídica da EBSER. A EBSER teve autorização de criação dada pela Lei 12.550. Trata-se de empresa pública unipessoal com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminada. Aqui apareceu doação, mas é duração, tá? A palavra correta aqui é duração. Com prazo de duração indeterminado. Olha o que é um detalhe que não pode passar despercebido para você. Se você é do mundo do direito, já percebeu. Se você não é, você vai se ligar agora e é bem cobrado em prova, tá? A Lei 12.550, ela autorizou a criação da EBSER. A efetiva criação da empresa pública se dá no registro dos atos constitutivos no cartório de registro. Então, é uma observação que parece inofensiva, mas tem muito que se discutir e cai muito em prova, tá? Então, a lei, ela autorizou a criação da EBSER, não criou a EBSER de cara, tá bom? Outro ponto que eu destaquei aqui, que é a empresa pública unipessoal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o capital é exclusivo de uma só pessoa, nesse caso, a União, é a sociedade de um só, sem a participação de outros órgãos ou entidades estatais, tá bom? Outra coisa que eu marquei para ti aqui, direito privado e Ministério da Educação. É assim, ó, quando a gente cria um órgão da administração indireta, ele deve se ligar, ele deve se vincular a algum outro órgão ou poder. Ao contrário do que pode parecer, a EBSER ela é vinculada ao Ministério da Educação. Ela não se vincula ao Ministério da Saúde, tá? Cuidado, porque no desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde, tá? Muito cuidado, porque cai muito em prova dizendo que a EBSER é vinculada ao Ministério da Saúde, o que evidentemente é um erro, tá bom? A EBSER é vinculada ao Ministério da Educação. Lembra daquelas três perspectivas de extensão, pesquisa e ensino aliadas na assistência à saúde, tá bom? Então, ela é vinculada ao Ministério da Educação. Claro, quando desenvolve atividade de assistência à saúde, tem que seguir a PNS. A PNS, ela faz parte do Ministério da Saúde. Mas a EBSER em si se vincula ao Ministério da Educação. Muito cuidado. Sede e foro. A EBSER terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em unidades da Federação. Cuidado, a sede não é no Distrito Federal, a sede é em Brasília. Brasília fica no Distrito Federal, mas a sede da EBSER não é Distrito Federal, a sede é Brasília, tá bom? Que é o que diz a lei. E para que tu possa atuar, né, em todo o país, a EBSER pode manter aí subsidiárias e ela realmente faz isso, tá bom? Bem tranquilo, sede foro, cuidado só com as pegadinhas, é em Brasília. Finalidade, a EBSER terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar,
ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviço de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino, aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde público, claro, observada nos termos do artigo 207 da Constituição, a autonomia universitária. Ainda, salvo que as atividades de prestação de serviço à assistência e saúde vão estar inseridas de maneira integral e exclusiva no âmbito do SUS, do nosso Sistema Integrado Unificado de Saúde, tá? Então, mesmo estando integrado ao SUS, certo? É assegurado à EBSER o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidor que tenha plano de assistência privada à saúde, tá? Então, a EBSER é vinculada ao SUS. Eu fui atendido na EBSER através do plano de saúde, deve ser assegurado à EBSER esse ressarcimento, tá bom? Outra coisa, a prestação é sempre gratuita. Eu marquei aqui, né? Ó, a EBSER terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos, tá? Caso o paciente tenha plano de saúde, vai ter um procedimento de ressarcimento via ANS. E a forma como isso vai acontecer não é muito nosso objeto de estudo, mas fica com essa informação, tá? Competências, compete à EBSER. O assunto competências é o mais fácil de todos, bom? Desde que a gente vai tratar aqui da lei. Por quê? Porque nas provas de concurso, nas provas da IBFC, o que se cobra dela? A literalidade da lei. E eu trouxe aqui para ti em 3 slides. Então você só tem que saber esses 3 itens que são as competências da EBSER. Eu não vou ler para ti porque vai ser meio sacal, tá? Mas você pausa a tela e lê aí. Vale muito a pena essa leitura. Essa leitura de 3 slides com a fonte desse tamanho que está aqui, que eu vou te dizer, é fonte 26, então deixa de preguiça, vale muito a pena e com certeza vai te garantir uns pontinhos essenciais. Então dá pausa no vídeo, lê esse slide e continua. Dá pausa aqui também e lê essa aqui, mais uma competência. Dá pausa e lê essas 2 competências. Foram 4 slides, né? Porque esse aqui não coube no outro. Mas lê também essa última competência da EBSER, tá? Então, se cair competência, e a chance de cair competência é grande, vai cair a literalidade desses últimos 4 slides, certo? Fica bem de olho, bem esperto. Tô te dando a questão na tua mão para tu acertar na tua prova. Contratos. A EBSER contrata com o poder público. Ok. Para isso ela precisa de licitação? A resposta é não, e aqui tem um asterisco, quando se tratar de atividades relacionadas ao seu objeto social, tá? O objeto social é a finalidade da instituição, que a gente viu lá atrás no slide de finalidades, certo? Qual que é o detalhe? O fato da EBSER não precisar licitar quando se tratar em atividades relacionadas ao seu capital social, não dispensa o contrato, tá bom? Não dispensa o contrato, nos termos do artigo 6º da EBSER, que diz: respeitado o princípio da autonomia universitária, a EBSER poderá prestar serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, certo? Aqui o artigo 5º fala que essa licitação é dispensada para contratar a EBSER pela administração pública, tá? E o artigo 6º fala que mesmo que esteja dispensado, você precisa fazer o contrato, tá bom? Outra coisa, quero que vocês façam um prazo importante, prazo de 1 ano. O que é esse prazo de 1 ano? Esse prazo de 1 ano que eu quero que você salve é o prazo desde a partir, né? Enfim, o prazo a partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior. A EBSER tem 1 ano para reativar os leitos e serviços inativos por falta de pessoal. Então, digamos que tem o HUWC lá do Ceará, Hospital Universitário Walter Cantídio. Digamos que tivesse com leitos desativados e serviços inativos que não tinha pessoa. Aí o HU fez contrato com a EBSER. A EBSER tem 1 ano para colocar isso para funcionar. Esse prazo cai, tá? Então, fica atento aí que ele é de 1 ano. Ao contrato firmado, será dada ampla divulgação por intermédio dos sites da EBSER e da entidade contratante na internet. O contrato estabelece pelo menos 4 coisas: as obrigações dos signatários, as metas de desempenho, indicadores e prazo de execução a se observar pelas partes, a respectiva sistemática de acompanhamento, de avaliação, que deve conter os critérios e parâmetros aplicados, e a previsão
e que a avaliação dos resultados obtidos, né, vai se destinar ao melhor aproveitamento dos recursos que se destinam à EBSER. Tá? Então, o do contrato é bem relevante isso que a gente viu. Constituem recursos da EBSER, que é o tópico dos recursos da lei. Constitui recursos da EBSER. Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, receitas decorrentes, doações, legados, subvenções e outros recursos que fossem destinados por pessoas jurídicas ou físicas, direito público ou privado, se for jurídica, e rendas provenientes de outras fontes. Decora essa literalidade, tá? Desses 4 tópicos aqui. Por quê? Porque muitas vezes cai só ele, beleza? E o que são essas despesas, receitas decorrentes? Receita decorrente da prestação de serviço compreendido no objeto da EBSER, decorrente da alienação de bens e direitos, decorrente das aplicações financeiras, tipo aluguel, foro, dividendos e bonificação. Beleza? São esses os tópicos importantes sobre os recursos. E você tem que lembrar também que a EBSER é uma empresa. Se ela é uma empresa, o que é que ela visa? Lucro, tá? O fato dela ser privada, dela ser, enfim, ter um viés público, não tira essa ideia do lucro. Se ela é uma empresa, ela gera lucro. E o lucro da EBSER, ele vai ser reinvestido no objeto social da empresa, excetuado as parcelas de reserva legal e da reserva de contingência, tá bom? Então, o que acontece com o lucro da EBSER? Reinveste no objeto social da empresa. Administração. A EBSER será administrada por um conselho de administração, com funções deliberativas e por uma diretoria executiva e contará com o conselho fiscal e com o conselho consultivo. A lei 12.550 não dá muitos detalhes, não é maneira de entrar mais nenhum detalhe sobre o funcionamento desses órgãos. Ela deixa essa tarefa aí para o Estatuto Social da EBSER. Na aula do Estatuto a gente vai ver, ou se você já assistiu, você já viu isso bem direitinho. Aqui para a aula da lei, basta ter essa informação, tá? Por enquanto aí também salva que essa informação, ela não será remunerada. Ela não será remunerada e vai ser considerada como função relevante. Tranquilinho, né? Bora ver agora o regime de pessoal. A EBSER, ela é uma empresa pública, portanto, contrata pessoal com vínculo seletista. Então, vocês, quando forem aprovados na EBSER, vocês vão assinar a CLT de vocês. Essa contratação enseja prévia aprovação em concurso público de provas e títulos ou afim, tá? No artigo 11 da Lei 12.550, tem essa possibilidade da contratação pelo processo seletivo simplificado, ou seja, contratação para período de tempo determinado, tá? Quando da época da implantação da EBSER. Isso foi muito importante na época que a EBSER se instalou. Uma vez que a gente teve a autorização da EBSER em 2011, até a EBSER assumir o primeiro hospital lá no Piauí, que foi em 30 de dezembro de 2012, teve menos de um ano, tá? Mas existe essa previsão aí no artigo 11 dessa contratação temporária, certo? Hoje ainda é possível contratação temporária no âmbito da EBSER? Sim, tá? O artigo 12 diz isso. A EBSER poderá celebrar contratos temporários de emprego com base nas alíneas tal da CLT, aprovada tal, mediante processo seletivo simplificado, observado o prazo máximo de duração do artigo 445. Beleza? Então, hoje ainda pode ser temporário? Pode, tá? Mas a ideia da temporalidade nas contratações da EBSER foi na época da implantação, a ideia daquele 1 ano que a gente falou, né? E quando a EBSER implantou no primeiro hospital do Piauí, ela teve que cumprir isso aí, tá bom? Então, é bem tranquilo. Artigo 445, tá? O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, tá? Então, hoje em dia, ó, a contratação, ela não pode ser por mais de 2 anos. Cuidado com aquele prazo passado, tá? Aquele prazo que eu te passei de 1 ano é para reativação dos leitos. A contratação hoje temporária é no máximo por 2 anos. Recomendo que você leia também o artigo 443 e o artigo 451 de maneira rápida, só para você ter uma ideia do que está falando, beleza? Fiscalização. A EBSER e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU, o Tribunal de Contas da União. Por que a EBSER sofre controle interno e controle externo? Bem simples, a EBSER ela não se vincula ao Ministério da Educação, que é vinculado ao Poder Executivo, então esse é um controle interno, estou dentro da mesma pessoa,
tá? Quando é o outro órgão externo, que é fora do Poder Executivo, aqui no caso que está fiscalizando, é o controle externo. Então, bem tranquilo. O controle interno é o próprio Poder Executivo, né, que eu estou vinculado, a EBSER, Ministério da Educação, Poder Executivo Federal, né? Então aqui é interno, estou basicamente dentro da mesma pessoa jurídica. E o controle externo vai ser com o auxílio do TCU, na verdade o TCU auxiliando o Congresso Nacional, beleza? Patrocínio. A EBSER é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. E esse patrocínio ele pode ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência fechada já existente, tá? Não precisa criar-se uma nova entidade de previdência fechada, privada, desculpa, só para a EBSER aderir. Não, pode pegar uma já existente e a EBSER patrocinar essa entidade aí nos termos da legislação tranquilamente. Beleza? Focamos nos pontos principais da Lei 12.550 para a tua prova. Espero que você tenha gostado, mas principalmente que você tenha aprendido. Resolve questões sobre o assunto. Eu vou postar aí hoje ou amanhã uma aula também só de resolução de questões dessa lei, mas você também consegue encontrar aí no Que Concurso da Vida em algum outro site, beleza? Se você gostou desse vídeo, se ele vai te ajudar de alguma forma, se inscreve aqui no canal. Ou pelo menos deixa o teu gostei, que já me ajuda bastante.